porque trono não é para quem tem habilidade, trono é para quem tem coração que Deus deseja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Quantos acharam? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E você diz amém. Queridos, Paulo está falando para uma igreja cheia do Espírito Santo, como é a igreja de Coríntios, ou Corinto, uma igreja que possuía os 9 dons, aonde milagres acontecia, profecias acontecia, tinha mestres, doutores, palavra de conhecimento, de sabedoria dentro daquela igreja. Mas era uma igreja que não era perfeita. Estava sendo aperfeiçoada pelo Senhor, que é perfeito. Mas como toda igreja, pode sofrer suas influências. Paulo está pregando agora para uma igreja que dentro dela havia dissensões, dentro dela havia partidarismo, porque quando Apolo pregava, alguém dizia: amo a eloquência de Apolo. Quando viam Pedro pregando, amo a maneira exortativa como Pedro prega. Quando via Paulo pregando, amo a maneira poderosa como o mestre Paulo prega, um teólogo poliglota, de baixa estatura, mas cheio do Espírito Santo. Tanto que Paulo abriu a boca e disse: por que há essa divisão entre vocês? Porventura algum de nós morreu por vocês? Na verdade, não pensamos ser nós alguma coisa, porque de fato eu planto, Apolo rega, mas é Deus que vai dar o crescimento na obra. Paulo está pregando para esse povo, uma igreja em que Paulo vai exortá-la que o que acontecia na cidade de Corinto estava acontecendo também com alguns membros da igreja, porque a cidade de Corinto era de fato uma cidade rica, mas em depravação sexual era muito grande a escala. E Paulo vai alertar a igreja de Corinto sobre isso, sobre a questão da sexualidade dentro da igreja. E Paulo vai falando para esse povo, tentando colocar dentro deles o que o Senhor Jesus havia passado para eles. Vai dizer da responsabilidade de quem eles são. Vocês estão dentro de uma casa, vocês estão dentro de um ambiente construído por vocês, mas Deus habita dentro daquilo que Ele fez, que são vocês, e vocês são o templo do Espírito Santo. Paulo vai alertar a igreja de Corinto sobre a responsabilidade pessoal de quem são. E Paulo agora vai dar essa diretriz no capítulo 1, verso 27, justamente porque Paulo está dentro de uma igreja que, embora essa Corinto que Paulo estava, já não é mais aquela Corinto original, 100% da Grécia, não. No ano 166 a.C., aproximadamente, Roma destruiu parte dessa cidade, dominou, reconstruiu essa cidade de Corinto, então ficou muito mesclada, já não era 100% de grego, e foi perdurando, se passando o tempo, parte era de grego, parte era de judeu, parte era de romano, então era de fato uma cidade muito mesclada. Mas quando Paulo falou isto para a igreja de Corinto, Paulo tocou numa ferida muito poderosa, Paulo falou em algo muito poderoso, porque os irmãos sabem
que mesmo Pedro, sendo quem era, um homem cheio do Espírito Santo, um homem com muita autoridade do Espírito Santo, Deus não permitiu que Pedro fosse até o Areópago, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, porque lá exigia um homem com conhecimento maior, com uma cultura maior, com um conhecimento maior, e esse homem era Paulo cheio do Espírito Santo, um homem poliglota, teólogo, que sabia o que falava, estudou aos pés de Gamaliel, tanto que quando ele chega naquela praça, quando ele chega nas praças da Grécia, ele sabia que os gregos amavam discutir conhecimento. Os gregos se juntavam nas praças e amavam expor conhecimento. Isso era a diversão deles, era o que eles mais amavam, debater conhecimento, aprender com alguém. O que Paulo vai pegar? Vai pegar uma imagem de um Deus que não tem nome, o Deus desconhecido. É sobre esse tema que ele vai discorrer. Olha para mim para ver se tu já pega. Paulo está agora discorrendo acerca desse Deus, no meio de uma cultura que até os dias de hoje ainda temos muita coisa grega em nosso meio. Utilizamos dentro do português palavras gregas que até hoje a Grécia, os gregos, a cultura grega, ela influenciou o mundo. Então olha para cá, o que os gregos faziam? Os gregos não escolhiam alguém com o conhecimento mediano, eles não escolhiam alguém para estar na sua roda com o conhecimento pequeno. No meio deles tinha que escolher gente do mesmo patamar, eles escolhiam alguém para compor a sua roda de conhecimento, ou seja, tinha que ser gente do mesmo nível. É como aquele diálogo, aquele adágio que a gente fala, águia anda com águia. Então eles queriam gente do mesmo nível para estar naquela roda de discussão de conhecimento, ou seja, eles jamais escolheriam um douto para estar naquela roda conversando e debatendo conhecimento. Eles jamais escolheriam, os gregos, os filósofos da época jamais escolheria alguém com pouco conhecimento, alguém de um nível cultural abaixo. Olha para mim para ver se tu pega. Eles amavam saber quem era a pessoa, qual era a sua linhagem, qual era a posição que aquele cidadão ocupava. Ele é da família de quem? Ele é da linhagem de quem? Ele ocupa qual cargo? Qual é a relevância dele dentro da Grécia? Então, para estar naquela roda, para debater conhecimento, tinha que ser gente de alto nível. Enquanto, olha para mim, só entrava naquela roda da discussão da filosofia só gente do alto patamar. Só que o que Paulo está dizendo, os gregos só escolhem os melhores, os gregos só escolhem os dos altos níveis, daqueles que estão no nível lá em cima. E o que Paulo está dizendo? Enquanto os gregos escolhem alguém para compor, Deus escolhe para confundir. Vou falar mais uma vez. Chama ele para compor a roda, porque hoje vai ter um conhecimento acerca da lua, a discussão acerca da lua. Vamos discutir acerca das estrelas, vamos discutir acerca do planeta, dos planetas. Então tinha que ser gente do alto nível do conhecimento. Então quem é que entrava no nível da discussão? Alguém que estava no mesmo nível. Então só chegava gente para compor. Aprenda, homens grandes escolhe pessoas para compor, Deus escolhe pessoas para confundir. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, pastor Alessandro. Eita, se tu não der glória, vou parar agora. Se Deus fosse escolher como escolhe os gregos, a gente nem aqui estaria, eu nem no altar estaria, porque os homens escolhem só os melhores, Deus escolhe os piores propriamente. Eu vou falar,
Olha para mim, o que que Paulo está dizendo aqui? Se você ler o texto, Paulo vai dizer assim: Deus não escolheu muitos grandes, Deus não escolheu muitos sábios, segundo a sua soberania. O que que Paulo está dizendo? Na igreja de Corinto tem gente forte, tem gente sábia, mas a maioria que Deus escolheu não é de homens fortes, a maioria é de gente fraca, a maioria é de gente inculta. Você não pegou. Se tu não der glória, eu vou parar agora. Só o evangelho é capaz de pegar alguém que ninguém dá nada. Oh glória! Alguém olha para você e diz: não vai dar em nada, é desprezível, não serve. Aí o grandão da Galileia fala: não serve para estar na tua empresa, mas serve para estar na minha obra. Oh glória! Oh glória! Não serve para estar naquela mansão, mas serve para estar no meu altar pregando o evangelho. Só meu retorno aqui em cima, deixa daquele jeito. Oh glória! Cadê meu grave? Aleluia! Não serve, mas serve para mim. Olha para cá. Deus escolhe para confundir. Repita: para confundir. Olha para mim. Olha para o teu irmão e diga assim: no meio da igreja de Corinto tinha gente forte, tinha gente sábia. Fala: Deus também salva forte, Deus também salva os sábios, mas Deus também coloca no mesmo lugar. Aonde tem forte, tem fraco. Aonde tem sábio, tem douto, tem indouto. Oh glória! Você não pegou, né? Por isso não deu glória. Eita glória! Deus vai colocar você aonde muita gente não imagina que você estaria. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Sabe o que que? Olha pra cá. Sabe o que é a pessoa de ser seletiva? Dizer: ó, só vai estar ele, vai estar ele. Tem o padrão da empresa, esse aí tem o nosso padrão, esse aí tem o nosso perfil. Oh glória! O perfil era tão importante que na hora que Samuel foi na casa de Davi, quando ele olhou para Eliabe, ele olhou assim e disse: esse tem perfil, é forte igual Saul, é bonito igual Saul, da cintura para cima é igual Saul, é o perfil que a gente quer, que os homens desejam. Aí o grandão lá de cima disse: eu não escolho pelo perfil, eu não escolho pela aparência, eu escolho pela essência. Olha para mim para ver se tu pega. Eliabe era mais bonito que Davi, mais guerreiro que Davi, homem de frente do exército de Saul, mas não tinha o coração que Deus queria. Tem gente que não vai passar da onde está, homem de Deus, porque tem habilidade, prega muito, canta muito, mas não tem o coração que Deus quer. Vou falar. É por isso que quando olham para você e dizem assim, faz comparação, o camarada que prega mais deveria estar lá e ele que prega menos está. Oh glória! É porque tem gente que tem habilidade, mas não tem o coração que Deus quer. Eu vou falar. Tem gente que tem habilidade que só vai estar na guerra, só vai estar na frente de batalha, vai aparecer, vai ser gente respeitada, mas nunca estará no trono, porque trono não é para quem tem habilidade, trono é para quem tem coração que Deus deseja. Varão